eu tinha esquecido. Aí. Então as leis de Kirchhoff, elas são conhecidas como a teoria geral dos circuitos. Ou seja, é esse negócio aqui que resolve basicamente tudo que existe em circuitos. A gente vai usar conceitos análogos às leis de Ohm. Vocês vão entender de onde que vem depois esses conceitos, tá? Daqui a pouquinho. E as leis de Kirchhoff, elas são divididas em duas, né? Na verdade. Então, essa teoria geral dos circuitos é composta de duas leis. Quais são as leis? A primeira lei, na verdade não tem uma ordem, tá? Mas eu vou chamar aqui de primeira lei, que é a lei dos nós. Tá? Lei dos nós ou lei das junções, tanto faz. E a segunda lei é a lei das malhas. Lei das malhas. Também conhecida como lei das tensões. Eu vou começar com a lei dos nós, que ela é bem simplesinha, tá? Eu separei alguns exercícios da apostila também pra gente fazer depois. Dessa apostila 3. Então, quem não tiver com a apostila aí não tem problema, que eu vou projetar os exercícios aqui. A primeira lei, que é a lei dos nós, o Kirchhoff, ele, na verdade, essa teoria que ele criou era justamente para resolver problemas de circuitos. Era só para isso, tá? E ele introduziu o conceito de nó, que a gente até usou nas aulas, tá? Então, qual é a lei dos nós? Ela define que um nó, que é a junção de dois ou mais fios, tá? Um nó não acumula carga, tá? Então, o nó não acumula carga. Acumula carga. Esse nó é definido como a junção de dois ou mais fios, tá bom? E ela é baseada num princípio da física muito maior, que é a conservação da carga elétrica, ou seja, a carga elétrica ela não pode ser criada nem destruída. Tá? Existem casos que isso acontece, mas não são casos assim desse nível de energia, são casos de energia cosmológica, vamos dizer assim. Então, ela está baseada na conservação da carga elétrica. Então, de uma maneira bem simples, porque a gente já estava usando isso, só não estava chamando de lei dos nós, eu tenho aqui um circuito. Então, um exemplo. Eu tenho aqui um circuitinho simples, tá? Não vou fazer muita coisa, não. Aqui, 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 aqui e aqui, tá? Os pontos que eu vou pintar de rosinha são os nós. Então aqui eu tenho um nó e aqui eu tenho um nó, tá? Tá com um pouquinho de delay aí, não sei porquê, mas deixa eu fechar esse programa para ver se é mais rápido, peraí. Aqui. Bom, então eu tenho esses dois nós ali, eu vou chamar de nó 1 e nó 2. E aí eu vou fazer a corrente chegar nesse nó. Então eu vou falar que aqui, por exemplo, que a corrente é de 3 amperes, aqui é de 2 amperes, aqui é de 1 ampere, tá? E essa aqui é de 8 amperes, tá? Então é o seguinte, vamos olhar para o nó 1. O nó 1, cadê a cor que eu estava usando? No nó 1, eu tenho quanto de carga chegando, quanto de corrente chegando nesse nó 1. As correntes que chegam no nó 1, vou colocar aqui, ó, chegam, e saem, tá? As que chegam no nó 1 são as de 3, ou seja, elas estão indo na direção do nó 1, tá? E a de 2 amperes, que está indo na direção do nó 1. Então, 3 com 2 dá 5 amperes. Chegam 5 amperes. Tem uma corrente saindo, tá? Que é aquela corrente de baixo, de 1 ampere. Então, a corrente que está saindo é essa corrente aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Essa corrente que eu vou circular de laranjado, ela está saindo do nó 1. Então, estão saindo 1 ampere. Existe um
um não balanceamento desse negócio. Tá vendo que estão chegando 5 amperes e estão saindo só 1 ampere. E não pode acontecer isso. A quantidade de carga que chega tem que ser a mesma que sai. Então, se chegam 5 e saem 1, falta o quê? Faltam sair mais 4. E qual que é o pedacinho desse ramo, desse fio, tá, que está saindo do ponto 1 que eu não sei a corrente ainda? Aqui, ó. Aqui no meio, 4 amperes. Então eu sei que naquele pedaço que liga o nó 1 ao nó 2, saem do nó 1 para o nó 2, 4 amperes. Porque eu fiz essa continha de quanto que chega e quanto que sai. Sossegado. Tá? Esse aqui é um trecho de um circuito. Eu coloquei aqui 2 nós, tá? Mas pode ser geral. Agora, se eu for analisar o outro nó, o nó 2, e se alguém tá com pressa de copiar, gente, depois eu vou mandar, se vocês quiserem, eu mando os prints quando eu terminar, assim, cada coisa eu separo um print e mando, tá? Depois eu mando a aula inteira gravada. Então, se vocês quiserem os prints, vocês avisem no chat aí. Se eu for fazer pro nó 2 a mesma coisa, eu vou apagar aqui as informações, tá? E vamos olhar pro nó 2. O que acontece? No nó 2, estão chegando quantos amperes? Estão chegando, eu vou fazer de uma cor que eu não for usada ainda. Eu não sei que cor que eu não for usar não. Que não vai bater aí pra vocês. Ah, é de roxo. Estão chegando 4 amperes, que é o 4 amperes que vem do nó 1, né? Ele tá vindo do nó 1, indo pro nó 2. Então chegam 4 amperes. Eu sei que está saindo pelo fio ali de cima, aquele meio apontado pro nordeste ali, de 8 amperes. Aqui, ó. Então saem 8 amperes. Ou seja, chegam 4, saem 8. Para sair 8 ali em cima, tá faltando chegar mais quanto nesse nó? Tá faltando chegar... Opa, coloquei no lugar errado aqui. Mais 4 amperes. Então esse fiozinho que eu não sabia qual que era a corrente, também é de 4 amperes. Então agora eu sei... Beleza, pode deixar, jovem. Eu estava lendo o chat aqui. Eu sei qual que é a corrente em todos os pedaços do fio, usando a conservação da carga elétrica. Tá? Esse é o primeiro princípio. E é a primeira lei e é muito fácil. Tanto que na apostila de vocês, não sei se vocês estão com a 3 aí, quase não tem exercícios disso, de tão simples que é. O negócio é a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Que ela tem várias aplicações. Hoje não vai dar para passar pelos circuitos mais complicados, mas pelo menos um ali eu vou conseguir explicar bem, se tudo der certo, né? Então, vamos para a segunda lei. A segunda lei de... Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Tá. A segunda lei é conhecida como lei das malhas. Ou lei das tensões, vou chamar de lei das malhas. Lei das malhas. Essa lei das malhas, ela está baseada na conservação de energia, tá bom? E o que essa lei afirma? Ela afirma que quando você dá uma volta em um circuito, dá a volta no circuito todo, a soma das tensões tem que dar 0. Ou seja, se você sai de um ponto do circuito, passeia pelo circuito inteiro e volta para o ponto que você estava inicialmente, a tensão tem que ser igual à inicial. Ou seja, não existiria uma variação de tensão. Ou seja, a voltagem é 0. Então aqui, ó, ai, meu ombro. A soma das DDPs em um circuito é sempre 0. E a gente vai chamar de malha qualquer caminho fechado. Se eu conseguir seguir por um fio do circuito, não importa se é o mesmo fio, se não é. Se eu sigo por um fio e volto para um outro ponto sem pular alguma coisa, a gente chama de malha. Então malha é o caminho fechado. Tá? E essa lei, como eu falei para vocês, ela está baseada em algo muito maior, que é a conservação de energia. Então vou puxar aqui, ó. Ela está baseada na conservação de energia. Se algo viola a conservação de energia, o princípio da conservação de energia, este algo não funciona. Ponto. Por isso que essas máquinas que vocês podem achar pela internet,
moto perpétuo, que você consegue ficar tirando energia daquilo eterno. Não existe, tá? Porque existe o princípio da conservação de energia. E o princípio da conservação de energia é algo experimental, algo que foi percebido na natureza. Então não foi o ser humano que criou isso. A gente percebeu que a natureza se comporta assim. Ponto. Tá bom? Então eu vou só mostrar para vocês aqui como que a gente faria isso. Mas antes eu preciso estabelecer duas regras. E a única coisa chata dessa lei aqui, tirando a resolução, que às vezes dá um pouco mais de trabalho, é que você precisa lembrar das regras. E se você for tentar fazer diferente, vai dar errado, tá? Então a regra, oh meu Deus. A regra 1. A regra 1 é a regra dos resistores. Dos resistores, tá? A regra dos resistores diz que se você está andando por um circuito, nesse caminho que você está fazendo pela malha, pelo fio, e você encontra um resistor, deixa eu desenhar o resistor aqui. Então você encontra o resistor aqui, e eu já vou colocar outra possibilidade aqui embaixo já. Tá? Aqui eu tenho uma resistência R e aqui eu tenho a mesma resistência R. Espera que tá em cima do símbolo do colégio, deixa eu... Para não ter que tirar o símbolo, fazer assim. Foi mais fácil. Aqui. Pronto. Se você está seguindo pelo circuito e a corrente está passando aqui, ó. Por exemplo, nos dois casos a corrente está indo da esquerda para a direita, tá? Se você está passando pelo circuito, seguindo esse caminho pelo fio, e essa é a ideia do caminho, vocês já vão entender. Eu preciso mostrar o circuito como um todo para a gente aplicar essa regra, mas por enquanto eu vou só colocar a regra separada, tá? Depois vocês vão entendendo melhor. Espero eu. Se eu estou seguindo o meu caminho junto com a corrente, eu vou usar o Czinho aqui para caminho. Se meu caminho está junto com a corrente, o que acontece? Eu estou seguindo com a corrente elétrica, aí a corrente passa no resistor. O resistor consome uma parte da voltagem, uma parte dessa energia. Então, do outro lado do resistor, eu vou ter uma tensão menor, uma voltagem menor, porque ele consumiu parte dessa voltagem. Por isso, eu preciso tirar a voltagem do resistor. Mas como que eu calculo a voltagem do resistor? A voltagem do resistor não é U igual a R vezes I? É assim que a gente calcula a voltagem do resistor, né? Eita, nós. Então, para eu tirar a voltagem que foi consumida pelo resistor, eu preciso vir aqui e subtrair RI. É isso que eu preciso colocar na minha resolução. Agora, se eu estiver andando pelo meu caminho e encontrar a corrente no sentido oposto, tá? Eu vou perceber justamente o contrário. A corrente está vindo de um lado, tá? A corrente está vindo aqui desse lado, ela passa pelo resistor e ela tem uma queda. Tem um pouco de delay na imagem, gente, mas na aula gravada não vai ter, tá? Então, ó, ela vem aqui, né? Aí ela passa pelo resistor, tem uma queda de tensão e continua, porque o resistor consumiu essa voltagem. Se você estiver vindo do sentido contrário, aqui onde está vindo minha outra mão, você vai ver o quê? Você vai ver a corrente, a tensão chegando, pequena. Quando você passa pelo resistor, você vê ela aumentando e depois ela saindo maior. É justamente o oposto do primeiro caso. Então você está andando contrário, vamos dizer assim, ao circuito, contrário à corrente. Então, em vez de você tirar a resistência, você tem que somar a tensão desse resistor. Então, para esse caso aqui, a gente tem que somar RI. Tá? Essa ideia de caminho, vocês vão entender que tanto faz daqui a pouco. Eu vou mostrar já já para vocês como que resolve com essa regra de resistores. A regra 2, eu não sei se eu faço aqui se vai caber, acho que não vai caber não. Vou fazer no outro quadrado, tá? Pera aí. A regra 2 diz o seguinte, eu já vou copiar as regras de novo que a gente vai usar para resolver. A regra 2 é a regra das tensões. Então eu tenho a mesma situação, tá bom? Só que agora, em vez de resistores, não entendi por que soma, professor. Eu já explico, tá, jovem? Deixa eu terminar da tensão e aí na hora do circuito eu explico de novo. Se lá você não entender, você me fala, beleza? Aí eu explico separado. Na regra da tensão eu tenho aqui uma fonte de tensão e aqui eu tenho outra fonte de tensão. Pelo menos a princípio eu estou achando que são duas fontes de tensão.
Na primeira fonte de tensão, a corrente está vindo daqui para cá, ó. E na segunda fonte de tensão, a corrente está no sentido contrário, tá? Se eu estou seguindo o meu caminho, aquele meu caminho que eu vou seguir pela malha, que daqui a pouco, quando eu desenhar a malha inteira, vocês vão entender. Se eu estiver seguindo o meu caminho para cá, ou para cá, tá? Eu coloquei o mesmo caminho que mudou a corrente. Esses negócios estão agindo de maneira diferente. Como que eu sei que estão agindo de maneira diferente? Por que a barrinha maior é maior? Porque a gente simboliza ela como polo positivo. Então aqui eu tenho polo positivo e aqui eu tenho polo negativo. Aqui eu tenho polo positivo e aqui eu tenho polo negativo. Então qual que é a minha dica para vocês resolverem exercícios com essa lei? Toda vez que você encontrar uma fonte de tensão, você vai fazer esse risquinho que eu estou fazendo aqui, ó. Ligando a barra menor com a barra maior. Uma setinha, ó. Tá vendo? Eu fiz os dois. Essa seta não simboliza nada fisicamente, tá? Só é um jeito para ajudar a resolver. Percebam que no primeiro caso, nesse primeiro da esquerda aqui, cadê? Nesse primeiro da esquerda, a corrente está a favor dessa setinha amarela. O que significa isso? Significa que esse negócio da minha esquerda aqui, da esquerda de vocês, ele é um gerador, ou seja, ele está ajudando a corrente. Ele está empurrando a corrente para frente. Então, esse treco aqui é um gerador. E aí eu vou somar a voltagem dele, que é a força eletromotriz. Tá? Força eletromotriz. Já no segundo caso, esse que está mais no centro da tela, o amarelinho está para um lado e a corrente está para o outro. Ou seja, a força desse aparelho está contrária à corrente. O que significa isso? Significa que ele não é um gerador. Ele não está ajudando a corrente. Ele está atrapalhando a corrente. Então, esse segundo caso aqui, a gente não tem um gerador, a gente tem um receptor. E aí eu tenho que subtrair, porque ele está atrapalhando, a força contra-eletromotriz. Deixa eu só melhorar essa linha aqui. Contra-eletromotriz. Então, quando você está vendo a corrente passando por um circuito e a corrente está a favor das barrinhas ali, daquele esqueminha amarelo, ele está ajudando o gerador, você soma, ele está aumentando a voltagem. Se está contrário, ele está puxando a voltagem para dentro dele para ele funcionar. Então é um receptor que tem uma força contra-eletromotriz. Tá? E agora a gente precisa entender qual que é essa ideia do caminho, que parece complicada, mas não é. É claro que eu vou começar com um circuito simples, primeiro para vocês entenderem como que a gente resolve isso, tá bom? Então deixa eu colocar a imagem do circuito aqui. Por enquanto vocês podem ignorar os pontos que vão aparecer na tela, tá bom? Vão aparecer alguns pontos ali, vocês podem ignorar. Deixa eu puxar para cá esse treco. Aqui, pronto. Então, ó, temos um circuito na tela, tá bom? Esses pontos vocês podem deixar quieto por enquanto. E eu tenho, do lado esquerdo, uma fonte de tensão, um resistorzinho interno. Do lado direito, uma fonte de tensão, um resistorzinho interno. Professor, mas essa flecha... a flechinha amarela, Renato, que a gente desenha, é sempre do menos para o mais, tá? Dentro da bateria ou do receptor. Que é só para resolver o exercício. Igual eu falei, ela não tem sentido físico nenhum. É só para resolver esse exercício, tá bom? Então, ó... Ah, tá, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho um resistorzinho ali em cima, eu vou pegar o ponto A, vou dar uma volta no circuito e vou voltar para o ponto A. Qual que é o caminho que eu vou seguir? Tá? Na verdade, eu não sei se eu vou começar pelo A ou pelo B, tem que ver o que eu fiz na minha imagem aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou sair do ponto A, vou dar a volta pelo circuito. Tá vendo que eu coloquei dentro do circuito I? Então eu estou considerando que a corrente tem esse sentido, anti-horário. Por quê? Porque sim. Eu quis fazer desse jeito para mostrar para vocês uma coisa. E por fora do circuito eu fiz um caminho, tá vendo? Um Czinho ali, um caminho que eu estou seguindo. Então é sempre inteligente quando você tem uma malha só, algo fechado sozinho, você pegar o mesmo caminho da corrente. Tá? Então eu vou começar ali do ponto A, eu vou descer por 12 volts, vou passar no 1 ohm, vou fazer a parte de baixo do circuito,
Vou subir do outro lado, passar por 1 ohm, 4 volts e vou passar depois por 2 ohms, voltando para o ponto A, tá? E agora, quem me perguntou ali do porquê da soma, se você não entender, jovem, depois eu te explico, tá? Porque acho que aqui eu vou usar já. Então eu estou começando no ponto A. No ponto A existe um potencial. Deixa eu só ver onde que vai ser esse risco aqui, peraí, tá. No ponto A existe um potencial, que eu vou chamar de potencial no ponto A, bem criativo. VA. Vou fazer mais pra cá, peraí. Professor, por que você não usou UA? Porque eu estou falando de potencial. Para o potencial sozinho, eu uso a letra V. Para a diferença de potencial, a gente usa o U. Mas podem considerar a mesma coisa por enquanto, que vocês nem estudaram potencial ainda, tá bom? Eu estou descendo. Eu vou fazer os desenhos aqui embaixo e eu vou apagando, tá? Então, ó, eu estou descendo. Aqui eu tenho a barrinha de 12 volts, né? Meu caminho é para baixo. E o que está acontecendo com a minha corrente? Eu falei que minha corrente tem sentido anti-horário, então a corrente está vindo para cá junto, né? Só que olha quando eu faço a ligação da barrinha menor para a barrinha maior. O que está acontecendo ali? Está oposto, não tá? É contrário. Então eu saí do ponto A. Quando eu passar por esse 12 volts, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar esses 12 volts. Porque esses 12 estão contrários à minha corrente. Então eu vou lá na minha equaçãozinha que eu estou montando e coloco menos 12. Tá? Só isso. Vou fazer o quê? Agora, passei pelo 12 volts, eu vou descer para 1 ohm. Vou desenhar aqui do lado. Eu vou apagando aqui, gente, porque senão vai virar um fuzuê depois. Temos o resistor, temos o caminho, que está o R, tá, o caminho está aqui. Temos a corrente. O que aconteceu aqui? Caminho e corrente estão juntos. Então, quando eu estiver passando por esse resistor, eu vou ver a voltagem caindo. Tá? Como se ele estivesse consumindo resistência. Consumindo energia, desculpa. Então, eu tenho que subtrair R vezes I. Só que eu já sei o valor de R, né? É 1. Então, ó, menos 1 vezes a corrente. Você pode montar tudo primeiro e depois fazer a substituição, tá? Já vou substituindo direto. Vou passar pela parte de baixo do circuito, vou fazer a curvinha, vou até o ponto B e vou subir agora e vou encontrar o resistor de 1 ohm. O que aconteceu quando eu encontrei o resistor de 1 ohm? Eu vou usar até o mesmo desenho. Eu estou subindo pelo meu caminho e minha corrente também está subindo. Tá vendo? Ambas estão apontando para cima. É a mesma situação do outro lado. Se o sentido é o mesmo, eu vou subtrair a voltagem, porque ele vai consumir essa voltagem. Então eu vou lá na minha igualdade e coloco menos 1 vezes I. 1 porque é o valor da resistência, né? Quando eu passo por esse resistor e encontro a fonte de tensão de 4 volts, olha o que acontece ali. Eu vou apagar aqui de novo. Então eu tenho aqui a fonte de tensão, 4 volts. Vou ligar o polo menor para o polo maior. Meu caminho está para cá. E minha corrente está para cima também. Tá vendo que está tudo batendo? Está tudo bonitinho? Então significa que esse 4 volts aí, ele está adicionando energia no sistema. Então ele é um gerador. Agora os cachorros resolveram latir do vizinho aqui. Então eu vou somar 4 volts. Então eu vou colocar mais 4. Deixa eu só tirar minha cabeçona daqui para poder escrever ali. Oi? Deu pra entender nada, jovem? Fala de novo aí. Bom, depois escreve no chat qualquer coisa. Passei pelos... Mas por que subtrai o segundo 1 vezes I? Ó, eu subtraio o segundo por quê? Tá vendo que o sentido da corrente, o sentido amarelinho ali da setinha e o da corrente é o mesmo? É a mesma coisa que tinha acontecido no outro resistor. Os dois sentidos são iguais, não importa se são 2 para cima ou 2 para baixo. Se são iguais, eu vou subtrair, tá? Por isso que eu subtraí tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá bom? Passei pelos 4 volts, faço a curvinha lá em cima e vou chegar onde? No 2 ohms. Quando eu chego no 2 ohms,
Ah, não, tá. Agora que eu entendi a tua pergunta, jovem. Pera um pouquinho. Você perguntou por que eu subtraí o outro 1 ohm. Eu usei o desenho aqui que é do gerador. Então deixa eu explicar o desenho do resistor, tá? Ó, tem o segundo resistor. Eu tenho a corrente que está para cima e meu caminho está para cima. Meu caminho, C. Isso aqui é a mesma coisa que eu encontrei quando eu estava descendo, ó. Em que eu tinha minha corrente para baixo e meu caminho para baixo. Ó, ambos estão apontando para o mesmo lado, nos dois casos. Então, quando está apontando para o mesmo lado, eu subtraio, tá? É por isso que eu subtraio dos dois lados. Tá? Se tinha perguntado do resistor, eu respondi da fonte de tensão. Professor, o gerador não devia ser de 12 volts? Já vai entender, Juan. Você já vai entender por que eu fiz isso. Tá? O 12 volts é mais forte. Era para ele ser o gerador, mas já você vai entender por que eu fiz o contrário. Bom, vou continuar. Qualquer coisa, vou mandando as dúvidas ali, tá, gente? Deixa eu apagar. E eu encontrei agora o meu resistor de 2 ohms que está ali em cima. 2 ohms. Tá? A minha corrente está aqui dentro do circuito, né? Indo nesse sentido. E meu caminho está no mesmo sentido da corrente. Eu estou colocando I, mas é C. Está no mesmo sentido da corrente. Então, se o caminho e a corrente estão no mesmo sentido, para um resistor eu vou subtrair a resistência vezes a corrente. Menos a resistência vezes a corrente. E aonde foi que eu cheguei agora? Beleza, pode ficar tranquilo aí, gente. Do tempo, valeu. E onde foi que eu cheguei agora? Eu não voltei para o ponto A? Então, depois que eu fiz toda essa volta, eu voltei para o potencial A. VA. Deixa eu apagar aqui. E aí, o que acontece quando eu chego nesse ponto? Eu tenho VA dos dois lados, eu posso cortar. Tá? Cortei os dois VAs, ficou o quê? Menos 12, menos I, mais 4, menos 2I, igual a zero. Porque eu cortei ali, ficou um zero, né? Daquele lado. Tudo que for I eu vou colocar junto. Tudo que é número, eu vou colocar unido. Então, menos 12 mais 4 dá menos 8. Menos 4I igual a zero. Menos 4I igual a 8. I igual a 8 dividido por menos 4. I igual a menos 2 amperes. E aí, ô Juan, você que me perguntou, por que eu coloquei o sentido contrário? Para quem sacou que o lado esquerdo ali de 12 volts era o gerador. Para mostrar para vocês que quando você erra o sentido da corrente, não tem problema. Esse sinal negativo, que eu achei na resposta, significa que a corrente está seguindo o caminho oposto. Então, em vez de ela estar no sentido anti-horário, ela está no sentido oposto, que no caso seria o sentido horário. Tá? Então, quando você está resolvendo por Kirchhoff, não importa o sentido da corrente, você pode colocar na loucura. Dane-se. Se você acertar todos os passos, você vai chegar numa resposta que é verdadeira. Tá bom? Então, entendeu? Então, eu já fiz ao contrário pela questão de tempo. Se fosse na sala normal, eu faria dois circuitos diferentes. Então, para resolver um circuito fechado, quando você tem um monte de coisa ali, tem resistor, tem gerador, tem receptor, você pega um ponto, dá a volta no circuito e acabou. Ah, professor, existem circuitos mais complexos, que tem um monte de quadradinho assim. Calma, vamos uma coisa de cada vez. Vamos começar pelos mais simples, tá bom? Isso aqui é interessante por quê? Porque eu achei a corrente do circuito, eu estou explicando para vocês, então demora um pouco, mas se eu fosse fazer isso aqui com a regra, eu demoraria 2 minutos. É muito mais fácil, tá? Professor, e se eu tivesse resistores em paralelo? Bom, você tem um circuito grande com resistores em paralelo, a gente simplifica tudo que dá para simplificar antes de começar a resolução, tá? Por que eu comecei com VA? Eu comecei no ponto A, não comecei? Naquele ponto existe um potencial, eu não sei quanto que é. Eu não posso falar que é zero, porque eu não sei. Existe um potencial ali. Então eu chamei de VA. E aí eu segui o caminho todo. Quando eu faço a malha completa, eu volto para o mesmo ponto. Então eu volto para o mesmo VA. E aí eu posso deixar VA de um lado, VA do outro. E aí, corta. Professor, poderia ter começado pelo aquele ponto B e dado a volta até o ponto B? Poderia. Daria na mesma. Tá?
Se você faz o circuito fechado, tem que dar a mesma coisa no final. Ah, se eu tivesse pegado o sentido oposto da corrente, teria dado sinal positivo, porque eu já teria acertado. A única coisa que eu não recomendo que vocês façam é colocar a corrente, por exemplo, igual, coloquei para resolver, eu coloquei a corrente no sentido anti-horário. Não coloquem a corrente no sentido anti-horário e o caminho no sentido horário, porque vai ficar uma baderna. Então coloquem corrente e caminho sempre unidos para ficar mais fácil, tá? O A é um nó, não. O A não é um nó, ele é uma curvinha de fio, né? É um fio dobrado. Para ser um nó tem que ter mais de um fio naquele ponto. Naquele ponto A não é um nó que existe ali, é o mesmo fio que foi dobrado, tá? Para ser um nó ali teria que ter algo mais ou menos assim, ó. Para o A ser um nó, não poderia ter isso aqui. Isso aqui é um fio dobrado. Vixe, Maria. Isso aqui é um fio dobrado, ó. Para ser um nó teria que ter mais um fio aqui. Tá? Aí seria um nó, tá bom? Beleza? Esse aqui é um exemplo para mostrar para vocês como que a gente resolve. Deixa eu ver qual era o próximo que eu tinha separado aqui. O próximo já é um exercício, tá bom? Mas antes do exercício, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse coisa da tela. Lembrando que eu tô gravando tudo, tá? Então, não precisa ficar desesperado para copiar, não. Eu vou mostrar para vocês com essas leis de Kirchhoff como que a gente acha umas coisas interessantes. Vamos olhar a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. Vocês têm que lembrar que essa primeira lei de Ohm, ela é... Vou fazer para baixo aqui para não ficar na minha coisa. Ela é experimental. Então ela foi tirada de laboratório, vamos dizer assim, de observações. O que acontece quando eu aplico as leis de Kirchhoff para a lei de Ohm? Deixa eu só voltar meu desenho aqui para o lugar certo, que ele está todo torto aqui. Aí, pronto. Bom, o que acontece? Vou colocar um resistor, certo? Vou chamar isso aqui de ponto A e de ponto B. Resistência R. Tanto faz aqui, tá? Como é só um resistorzinho, vou falar que a corrente passa para cá e que o caminho que eu estou seguindo também é para lá. Tá bom? Então eu vou começar no ponto A e eu vou terminar no ponto B. Eu não vou dar a volta, porque não tem como dar a volta aqui. Então vamos lá. Comecei no ponto A, VA. Andei aqui com o meu caminho, encontrei a resistência, tá? Estou seguindo aqui ó, o mesmo caminho que a corrente. Então, preciso subtrair a tensão desse resistor. Ou seja, eu preciso tirar RI. E aí eu cheguei no ponto B. Quando eu chego no ponto B, eu vou ter que falar que isso aqui é igual a VB. Eu não posso falar que é igual a VA. Eu não posso falar que é zero. Porque é um outro ponto, não é o mesmo ponto. Tá? Então, saí do ponto A, cheguei no ponto B. Sempre o primeiro ponto que você começou tá aqui no começo. Na minha imagem sai tudo trocado, né? Mas tá do lado esquerdo de vocês e o ponto que eu parei está do lado direito da igualdade. Eu vou isolar esses V's de um lado e vou colocar o R para o outro. Então vai ficar VA menos VB é igual a R vezes I. Só que VA é potencial em A. Então isso aqui é potencial em A. Isso aqui é potencial em B. O que é o potencial em A menos o potencial em B? É a diferença de potencial. E como que a gente simboliza a diferença de potencial? U de A e B é igual a R vezes I. Tá? Então a gente chega de novo na primeira lei de Ohm, que era experimental, só que agora ela está, vamos dizer assim, provada. Já te respondo, tá, jovem? Ela está provada, entre aspas, por um conceito muito maior que a conservação de energia. Tá bom? Se tiver pergunta aqui. Professor, o caminho sempre vai seguir o sentido da corrente? Quando que ele vai seguir o sentido contrário? Ó, o caminho, em alguns momentos, vão seguir o sentido contrário, mas para as malhas mais complexas. Para essas malhas simples, você sempre faz o mesmo caminho, porque só tem um fio, né? Ele dá uma volta, mas é um fio só, então a gente segue sempre o mesmo caminho. Beleza? Então, por enquanto, vamos trabalhar desse jeito. Nas malhas mais complexas, aí depois eu explico para vocês. Fechou? Pessoal, vai cair a transmissão aqui, porque essa desgraça aqui é gratuita.
Quem quiser reconectar, reconecta, que eu vou continuar explicando aqui. Quem não quiser, depois vê a gravação. Fechou? Vou conectar no mesmo link, então é só vocês caírem e entrarem de novo. Tá bom? Eu vou derrubar aqui que é mais rápido. Vou derrubar, é só vocês reconectarem. Se der errado, eu aviso lá no grupo. Beleza? Então, deixa eu sair aqui. Encerrar a reunião para todos. Iniciar. Pronto. Bate-papo. Pronto. Beleza. Vou esperar só um minutinho pra galera chegar aí. Bom, aqui a primeira coisa que eu mostrei pra vocês, então, foi que a primeira lei de Ohm sai disso, tá? Você consegue achar ela. Você não precisa apesar que a primeira lei de Ohm todo mundo já decorou, mas se você não tivesse decorado, retomar o que é malha. Malha é qualquer caminho fechado, sabe aqueles circuitos ali? Eu vou te mostrar o que não é uma malha daqui a pouco, tá bom? Por exemplo, isso que eu acabei de desenhar aqui não é uma malha, ó, Renato, que você perguntou. E isso não é uma malha. Isso não é uma malha por quê? Porque não é fechado. Você tem um ponto de um lado e um ponto do outro. Para ser fechado, você tem que andar por ela inteira e voltar para o mesmo lugar, tá? Então isso não é uma malha. Agora o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou mostrar como chegar nas equações de gerador e receptor. E aí eu vou fazer exercícios, tá bom? Então eu vou abrir mais um aqui. Vamos para a equação de gerador. Vou desenhar o geradorzinho aqui do sucesso. Aqui. Aqui eu tenho epsilon, aqui eu tenho R. Ponto A, ponto B. Tá? Vou falar que a corrente está indo para esse sentido. Vou mudar a cor para ficar igual a cor da explicação. Ó. Vou fazer aquela setinha aqui dentro do gerador. Vou falar que a corrente está para cá e que o caminho também está para lá, tá bom? Tá, se fosse aquele quadrado com fio no meio, Renato, seria duas malhas, tá? Seriam dois triângulos. Então, para ser uma malha ali tem que ser só um caminho só, tá? Quando é mais complicado, que a gente não vai ver hoje, aí seriam duas malhas. Vou aplicar para a equação do gerador. Começo no ponto A, saio andando do ponto A e encontro um resistor. Se eu estou seguindo o mesmo sentido da corrente, menos Ri. Tá? Continuo, encontro a fonte de tensão. A fonte de tensão está ajudando a corrente. Então eu vou somar epsilon, que é igual, cheguei no ponto B, VB. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só inverter o jeito que eu escrevi. Tá? Aqui, na verdade, eu fiz um parênteses errado, tá? Deixa eu só arrumar, senão vai dar problema. Aqui é assim, ó, é menos RI, tá? Daquele jeito tá parecendo que é multiplicação. Eu vou passar o VA para o lado de lá. Então vai ficar menos RI mais epsilon é igual a VB menos VA. Eu vou mudar a ordem desse lado esquerdo. Epsilon menos RI é igual. O que é VB menos VA? É a diferença de potencial de B e A. U de BA. Ou, se eu quiser reescrever essa equação inteira, U de BA é igual a epsilon menos RI. Pronto. Está aqui a equação do gerador. É aquela equação que dá para você lembrar pela lógica do que está acontecendo, mas você pode deduzir ela rapidão. Se você lembrar as leis de Kirchhoff, tá? Para não ficar órfão, eu vou fazer a do receptor também. Então, vamos lá, pro receptor. Essas aqui são só demonstrações, tá? Essa parte aqui não é... Então, vamos aqui, receptor. Cadê o... Cadê? Receptor. É o último antes do exercício. Coloco aqui as barrinhas, R', Epsilon', só que agora, aqui eu vou fazer já o amarelinho, né? A corrente agora está no sentido contrário,
Professor, como que você sabe que a corrente está no sentido contrário? Horas. O receptor recebe corrente, né? Então a corrente tem que estar no sentido contrário ali, daquela barrinha amarela que eu desenhei. E eu vou pegar o caminho. Cadê? Junto à corrente. Tá bom? Ah. Certo? Na verdade, eu vou pegar junto à corrente, deixa eu pensar como que eu vou fazer. Se eu vou fazer do outro lado. Aqui menos... Tá, vou deixar assim mesmo. Então vamos lá. Eu vou começar do ponto... Aqui tem um ponto B e aqui tem um ponto A. Eu vou do ponto A para o ponto B, porque o meu caminho está da direita para a esquerda. Então, começo no VA. Ando um pouquinho, encontro a fonte de tensão, contrária, menos epsilon'. Ando mais um pouquinho, encontro a resistência interna, que está a favor tá junto com a corrente, então eu vou subtrair ela, menos R'I. E eu chego no ponto B, aqui, que é VB. De novo, vou passar tudo que é V para um lado e tudo que não é para o outro. VA menos VB é igual a epsilon' mais R'I, ou que isso aqui é a diferença de potencial. U de A e B é epsilon' mais R'I. Pronto. Achei a equação do receptor. Tá? Então, se você tiver... não lembro as equações na hora de qualquer prova, qualquer coisa assim, gente, é só desenhar um pedacinho e resolver ali. Tá bom? Firmeza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque é menos RI, porque eu estou passando por um resistor junto com a corrente. Ó. Minha corrente está indo para a esquerda. Eu também estou indo para a esquerda. Então, se eu estou junto com a corrente e encontro o resistor, eu subtraio a resistência vezes a corrente. Eu tiro a voltagem que ele consumiu. Tá? Por isso que é menos RI. Deixa eu abrir aqui o próximo. Para o exercício. Cadê o que eu tenho que tirar da tela? Nada. Então, ó. Vamos para o exercício que está na apostila. 3. É o 12-12. Tá bom? Ó, isso, por exemplo, não é uma malha. Porque está aberto, né? Não tem... Os pontos não se encontram no final. Considerando o esquema a seguir e os valores neles indicados, o valor absoluto da diferença de potencial entre os pontos A e B em volts é igual a... Então ele quer que a gente vá de A para B, só. Então eu vou fazer o desenho aqui do lado de novo. Tem que puxar para aqui, para um pouquinho, gente. Tem que puxar aqui para o lado, senão vai ficar tudo em cima. iPad, aqui. Tá. Então eu vou fazer o desenho aqui, o esqueminha, novamente. Aqui, tá bom? Tá. Então aqui. Aqui. E aqui. Aqui vale 10 ohms. E aqui vale 5 ohms. Professor, faltou outro pedaço do fio. Não faltou. Porque eu quero de A para B. Para que eu vou fazer aquele pedaço de lado da esquerda? Para nada. De A para B eu desço ali direto. De A para B. Tá? Eu tenho a corrente. Eu vou tentar usar a mesma cor que está ali. Então aqui eu tenho 5 amperes. E aqui eu tenho subindo, né? 3 amperes. E agora eu não posso escolher o caminho, porque ele já falou que ele quer que eu vá de A para B. Então meu caminho será obrigatoriamente esse aqui, ó. De A para B. Meu Deus, esse aqui ficou nojo. De A para B, caminho, tá bom? Deixa eu melhorar essa seta aqui, peraí. Aqui, pronto, caminho. Bom, então vou começar. Eu comecei em qual ponto? No A, não é? Então eu venho aqui e coloco VA. Eu encontrei um resistor de 10 ohms com uma corrente de 5 amperes. Eu estou seguindo junto com a corrente. Então eu vou tirar a resistência que ele consumiu, tá? Então eu venho aqui menos 10, que é a resistência, vezes a corrente, que é 5. 5. Agora, quando eu faço a curvinha nesse nó ali, porque aquilo ali é um nó, né? Porque tem mais o fio C ligado aqui que eu não desenhei. Isso aqui é um nó.
Quando eu faço aquela curva ali, eu vou pro pedaço ali na direção de B, só que olha o que acontece agora. Eu estou descendo e a corrente está subindo. Então, se eu estou descendo e a corrente está subindo, eu preciso, em vez de tirar a resistência vezes a corrente, eu preciso adicionar a resistência vezes a corrente. Inverteu aqui, ó. Alguém me perguntou na outra aula o que acontecia quando os sentidos eram opostos. É isso aí. Você, em vez de tirar a resistência e a corrente, você soma. Por que não aconteceu na malha que eu fiz? Porque a malha só tem um sentido de corrente. Aqui não. Aqui pode ter mais de um. Então eu vou somar a resistência vezes a corrente, que é 5 vezes 3. E adivinha onde que eu chego? No ponto B. Tá? Essa multiplicação dá menos 50, essa dá 15, e eu vou puxar para cá, ó. Fica VA menos VB. Pro outro lado, eu passo menos 50 mais 15, que dá menos 35, vai pro outro lado 35, né? É isso, né? 15 tava negativo de um lado, foi pro outro lado, ficou positivo. Só que VA menos VB, isso aqui, é a diferença de potencial entre A e B, que é de 35 volts. O que significa esse resultado? Que de A para B, já te explico, tá? Porque tem que somar. De A para B, a voltagem aumentou 35. Tá? Se eu fizer o caminho contrário, de B para A, eu vou ter que achar que a voltagem caiu 35. Tá? Então, o positivo ou negativo também, na resposta final da diferença de potencial, quando não é uma malha fechada, você sabe se está aumentando a energia do sistema ou diminuindo. O Renato perguntou por que eu somei esse segundo resistor. Aqui, Renato, ó. O caminho que eu tô seguindo é para baixo, olha aqui, ó. E a corrente é para cima. Como eles são opostos, como esses negócios aqui são opostos, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui e aqui. Como eles são opostos, quando eu tô passando por resistor, eu não vou ver a tensão caindo, porque eu tô andando contra a corrente. Então, é como se tivesse um toco parado num rio. Quando você tem lá o riozinho passando, então vamos tentar fazer um esquema aqui do rio. Tá, tem um riozinho passando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aqui tá bom. Tá? A velocidade da corrente vai ser a mesma, certo? Se tem um toco, se eu coloco um toco nesse rio, o que acontece? Tá? A água vai subir, né? Vai passar por cima desse toco. Então ela vai subir aqui, ó, e vai cair para o outro lado. Tá vendo? Se eu tô vindo deste lado aqui para cá, ou seja, junto, ó, aqui apareceu em cima ali. Se eu tô vindo desse lado para cá, ó, junto com a corrente, vou te pegar uma cor mais fácil. Se eu tô seguindo esse caminho aqui, ó, junto com a corrente, o que acontece? Eu não vejo diminuindo o potencial, então eu vou tirar RI. Se eu estou fazendo o sentido contrário, se eu estou indo contrário à corrente, eu vou ver aumentando o potencial, então eu tenho que somar RI. Entendeu? Então por isso que é importante perceber para onde que a corrente está indo, para a gente conseguir resolver o exercício. Fechou? Beleza. Eu acho que só tem mais um exercício, tá, pessoal? Então deixa eu dar um bizu aqui. Só tem mais um exercício mesmo. Aí depois eu fico aí para tirar as dúvidas. Isso aqui já é parecido com o meu exemplo que eu fiz. Então aqui nós temos... Tá, pega, eu esqueci de tirar um negócio aqui. Ai, burro. Pronto. Deixa eu diminuir esse negócio aqui. Anunciados. E exercício aqui. Pronto. Aí, beleza. Vamos fazer esse circuito aqui, tá bom? A figura desse problema apresenta uma bateria B ligada em série a um motor M e uma resistência R. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bonitinho, mas eu vou desenhar o que está acontecendo ali, tá? Que a cor não ficou muito legal, não. Deixa eu só mudar de cor aqui, pronto. Para que a corrente não seja superior a 1 ampere, ou seja, para a corrente de 1 ampere, qual que é a resistência RX? Então, como que ficou meu problema aqui? Redesenhado, talvez, para quem não está conseguindo enxergar. Eu acho que eu falei semana passada, naquela aula que a gente teve, meio aula que a gente teve na sexta tarde, quem tem a opção de ver a aula pelo computador, gente, assista pelo computador. Porque a tela é maior, tudo. Pelo celular, só vê quem que não tem outra opção, tá? Então, aqui eu tenho a resistência R.
X. Eu venho aqui embaixo, tenho R', que é de 1 ohm. Eu tenho aqui uma força contra a eletromotriz, que é de 6 volts. Tá? Isso tudo está desenhado ali. Vem aqui em cima, tem uma resistência de... vocês não estão vendo o desenho, mas já vou tirar dali, tá? 2,5 ohms, que é a resistência. E aqui desse lado eu tenho uma resistência interna de meio ohm. E, peraí, e uma fonte de tensão, uma força eletromotriz de 12 volts, tá bom? Ficou uma caca o desenho, mas tá bom, vamos lá. Deixa eu tirar esse negócio da frente agora pra vocês conseguirem enxergar. Cadê? iPad. Eu vou colocar bem pra cá aqui assim, ó. Aí, pronto. É essa caca aí que é o circuito, tá? Vamos resolver ele. Não, jovem, eu só tava desenhando de novo. Você perguntou aí o que eu tava fazendo, só desenhei de novo. Então, ó. Eu vou pegar um ponto, posso pegar um ponto em qualquer lugar. Eu vou pegar um ponto aqui, em cima. Vou chamar de ponto A e vou dar a volta no circuito. Ele já falou pra mim quem que é o gerador, quem que é o receptor. Ó, eu vou fazer aquelas setinhas amarelas que eu falei pra vocês que é bom fazer. Fiz uma aqui e fiz uma aqui. O gerador é o de 12 volts. Então eu vou colocar a corrente seguindo a setinha amarela do gerador, porque ele que vai colocar a corrente no circuito. Então eu vou falar que a minha corrente elétrica, ela está nesse sentido aqui. E por sinal, é o mesmo sentido que eu vou seguir com o caminho da minha resolução, o Czinho da resolução. Tá? Então vamos lá. Saio do ponto A, dou a volta e volto para o ponto A. Como eu estou num circuito só e eu estou a favor da corrente, eu já sei que todas as resistências eu vou subtrair. Tá bom? Todas elas. Então, vamos lá. Começo no ponto A. Cadê? VA. Passei pela resistência que está em cima do desenho, a de 2,5. Menos 2,5 vezes 1. Professor, por que vezes 1? Porque, deixa eu mexer nessa vírgula aqui. Porque ele fala que a corrente tem que ser de 1 ampere. Então, nesse caso, eu já sei a corrente, tá? Menos... Menos 2,5 vezes 1. Faço a curvinha ali na quininha. Desço e encontro o resistor interno de meio. Então, menos meio vezes 1. Encontro o gerador de 12 volts. Tá? Eu estou vindo lá do ponto A por cima e descendo agora. Então, se eu estou encontrando um gerador, eu somo 12 volts. Então, aqui eu tenho, ó, do gerador mais 12. Não precisa pôr a unidade não, tá? Faço a curvinha e aí eu encontro quem? Eu encontro o receptor de 6 volts. Então, eu vou subtrair 6 volts. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse desenho daqui agora, que não ficou legal também a posição dele. Pera aí. Vamos ver. Vai na fé. Aê, deu certo. Pronto, coloquei aqui pra baixo. Então, agora eu tô aqui, ó. Eu tô nesse aqui, que eu tô pintando ali embaixo. Menos 6. Menos 6 por quê? Porque é contrário à minha corrente, que está no sentido horário. Encontro a resistência interna do R', né? Menos 1 vezes 1, que é a resistência vezes a corrente. Encontro um resistor. Esse resistor aqui eu não conheço o valor dele. Então vai ser menos Rx vezes a corrente que é 1. E eu voltei para onde? Voltei para o ponto A. VA. Agora eu já vou simplificar, né? VA dos dois lados eu corto. E aí eu continuo juntando tudo que eu tenho de número aqui. Menos 2,5 vezes 1 é menos 2,5. Menos 0,5 vezes 1 é menos 0,5. Mais 12 com menos 6 dá 6, positivo. Menos 1 vezes 1, que é 1, menos Rx é igual a 0. Vou passar tudo que é R para o outro lado, né, e deixar os números para cá. Então, do lado esquerdo da igualdade,
menos 2,5, menos 0,5, menos 1. Dá menos 4, com mais 6, 2. Igual a Rx. Rx igual a 2 ohms. Eu achei a resistência do circuito, tá? Então, assim, é que eu tive que redesenhar tudo. Você faz uma primeira linha gigante, que é essa primeira linha aqui, ó. Você faz uma primeira linha gigante, aí você já dá uma simplificada, e aqui eu tô explicando, então a simplificada ela acaba sendo não tão simples. Mas na verdade você já pula para cá, ó. Então o circuito aumentou perto do que vocês estavam fazendo, mas é muito mais rápido resolver por esse método. Vocês vão acabar decorando, aprendendo, lembrando essas regras de resistor. É uma coisa que a gente pega com o tempo, tá? Não é de uma hora para outra. Eu tenho que olhar certinho o que dá para vocês fazerem da apostila, tá? Depois me respondam no chat se vocês estão com a apostila 3 aí, fazendo favor. Que aí eu separo. Opa! Falei 3 e escrevi 3. Que eu separo os exercícios. Tá bom? E aí eu falo pra vocês o que é bom, o que não é bom fazer, por enquanto. Tá bom? Pessoal, de exercício era isso que eu precisava mostrar pra vocês. De conteúdo era isso. E esses próximos 6 minutos que eu vou falar aqui pra vocês, que eu vou passar, é um a mais. Não sei se tem na apostila, tá? É muito difícil aparecer, não é um exercício difícil, é só um método de vocês entenderem o que está acontecendo nesse circuito. Então, de novo, quem já não quiser mais ver a aula, manda um pontinho no rolê aí, ó, na chamada, para eu considerar a chamada de vocês e pode vazar. Quem quiser continuar, é mais 6, 7 minutinhos, tá? O que eu vou fazer aqui, não esqueçam de marcar o ponto, hein, fazendo favor. O que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês um método de visualizar essas quedas de tensão. Então eu vou pegar uma régua aqui. Deixa eu pegar a branca aqui. Tá, então eu vou fazer um gráfico. E aqui também. Tá. Aqui. Beleza. Aqui eu vou falar que é o potencial em volts, tá bom? E aqui é o caminho que eu estou seguindo. Eu vou fazer uma explicação bem simples, tá? Um circuito bem simples mesmo. O circuito que eu vou fazer é esse aqui, ó, que eu vou desenhar de branco. É uma fonte de tensão. Eu tenho um resistor. Eu tenho outra fonte de tensão aqui, contrária, né? E eu tenho outro resistor. Eu vou colocar os valores da resistência aqui. Vou colocar as voltagens já. Eu vou falar que essa voltagem aqui é de 20 volts. Aqui é de 3 volts. Aqui é de 8 volts. Aqui dá 11, aqui dá 9. 9 volts, tá bom? Esse aqui é meu gerador. Esse aqui é meu receptor. E eu vou começar no ponto A de novo, bem criativo, vou usar o ponto A de novo, tá? Do ponto A eu vou dar uma volta nesse circuito, seguindo esse caminho aqui, ó. Percebam que eu já coloquei as voltagens, tá? Eu já coloquei as voltagens ali. Então, beleza, a corrente vai estar no mesmo sentido. Eu vou começar no ponto A, que eu vou falar que o ponto A tá aqui embaixo, ó. VA, tá bom? Aí o que acontece? Eu vou seguindo pelo ponto A até que eu encontro 20 volts. E é um gerador. Eu preciso fazer o quê? Somar esse gerador, não é? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar o gerador, que é de 20 volts. Vou colocar aqui, ó, mais 20. Continuo, encontro um resistor, que vai consumir 3 volts, menos 3. Tá? Não estou multiplicando pela corrente, porque eu já calculei a voltagem deles aqui, é um exemplo. Continuo, encontro agora o receptor. Eu tenho que tirar a tensão que ele está usando. Faço a curvinha, encontro mais um resistor, menos 9. E aí eu volto para o ponto A. E aqui vai dar 0, né? Porque vocês sabem que vai ter VA de um lado, VA do outro, né? Deixa eu fazer os VAs aqui para não confundir vocês. VA, VA e VA. Tá bom? Aí eu vou simplificar essas conversas, beleza. Vamos olhar no gráfico como que fica isso. Deixa eu pegar uma cor que não confunda aqui. Primeira coisa, eu estou andando pelo circuito do ponto A
Aqui, ó, até esse ponto. Aí eu encontrei um gerador. O gerador vai aumentar a tensão. Então o gerador vai subir a tensão desse negócio aqui para mais ou menos uns 20 volts. Tá bom? Aqui eu tenho... Cadê o branco? Aqui eu tenho 20 volts. Quando você olha esse gráfico aqui, ó, ele tem um espacinho aqui, ó. Esse espaço aqui. Aqui. É exatamente onde está minha fonte de tensão. Deixa eu fazer mais para baixo. De 20 volts. Então ele subiu 20 volts. Continuo, aqui estava o ponto A, né? Que eu não desenhei. Ponto A. Ponto A. E continuo o meu caminho. Continuo, encontro um resistor que consome 3 volts. Então eu vou andar mais um pouquinho no meu circuito. Tá? Cadê minha régua? Vem cá. Vou andar mais um pouquinho no circuito. Bem pouquinho. E vou consumir 3 volts. Aqui não está nada em escala, tá? Então, opa. Vou tirar 3 volts, vai ser mais ou menos isso aqui, peraí. Ô, filho de Deus. É que eu tô apanhando aqui. Aí. Aqui. Aqui. É, tá bem fora de escala, mas não tem problema. É importante que vocês entendam. Aqui eu tenho... Esse ponto é 17 volts. Por que é 17 volts? Porque caiu 3 volts em relação àquele original que eu tinha. Né? Caiu 3 volts. Esse espaço da queda é justamente onde está o resistor ali de cima, ó. Aqui. Oh, meu Deus, tô com a borracha. Aqui, ó. Puxa pro lado. Tá, então aqui é onde estava o resistor, ó. Esse pedacinho é onde estava o resistor. Aqui, ó. Agora eu vou encontrar uma fonte de tensão que vai roubar 8 volts. Então eu vou andar mais um pouco pela minha malha. Deixa eu só escrever aqui embaixo que eu não coloquei. 3 volts. Vou andar pela minha malha. Vira aqui. Aí. Até chegar na minha fonte de tensão de 8 volts. Ela vai me roubar 8 volts, né? Então, opa, que eu fiz caca aqui. Deixa eu arrumar, peraí. Aí, acho que tá bom. Eu vou derrubar aqui 8 volts. Então caiu 8 volts. Tá totalmente fora de escala o que eu fiz, né? Bem fora de escala, mas tudo bem. Vou andar mais um pouco. Já vou fazer direto aqui, tá? E aí eu vou derrubar os últimos 9 volts. Que é o último resistor. E eu vou seguir o caminho até o final. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu tirar essa régua agora. Esse pedaço dessa queda tirou 8 volts. Então sobraram... Eu fiz a conta certa? Eu fiz a conta errada, gente. Não, tá certo. 9, o que eu fiz errado aqui? 3, 17, 11... Oxi. 11. Tirei 8 volts, né? Tirei 8 volts. Esse pedaço aqui é onde estava a fonte de tensão de 8 volts. Na verdade, ela está ao contrário, né? Aqui assim. Esse pedaço é onde está esse resistor que consome 9 volts. 9 volts, 8 volts. Tá vendo que eu voltei pro potencial em A? Tá? Que eu voltei pro mesmo potencial? Então você consegue fazer esse caminho todo, tá? Por meio gráfico. Aqui ficou totalmente fora de escala que eu fiz agora. Mas se você encontrar um gráfico desse tipo de subida e descida, toda vez que subir o gráfico, quer dizer que você adicionou tensão. É uma fonte. Toda vez que descer o gráfico, ou é um resistor, igual esse caso aqui, né? Esse aqui é um resistor e esse aqui é um resistor, ou é uma fonte contra-eletromotriz. Tá bom? Então, esse é um jeito de você voltar ali pro mesmo, analisar o mesmo problema. E eu peguei o mesmo circuito e... então, tá um que tá errado ali, né? Ao invés de 11, ali é 9. Pera aí. É 9, é por isso que eu não tava dando certo. Aqui é 9, né? Aqui é 9. Obrigado, jovem. Eu fiz a conta errada.
tava subtraindo, tava dando errado. Obrigado aí, Fabrício e Renato que avisaram. Valeu. Então, quando eu faço o caminho completo, eu volto pro mesmo potencial. Nesse caso, eu não sei qual que é o potencial em A, tá? Porque aqui eu chutei qualquer um. Mas o importante é que vocês podem analisar também dessa maneira o circuito. Quem vai fazer qualquer coisa associada à elétrica vai estudar desse jeito aqui também. Só que com um gráfico mais bem feitinho. Beleza? Então, agora o que vai ficar para a semana que vem? Circuitos complexos, por exemplo. Eu só vou desenhar, não vou falar, resolver nada não. Circuito complexo é isso aqui, ó. Eu tenho um resistor, eu tenho um gerador, eu tenho um resistor, aí aqui desce tem um resistor, aqui eu tenho mais um gerador, e aqui eu tenho um resistor e um gerador, tá? 5 segundos eu termino. Aqui eu tenho, o Renato tinha perguntado, aqui eu tenho várias malhas. Isso aqui é uma malha, que é fechada, tá vendo? Isso aqui é outra malha, que é fechada. E isso aqui por fora é uma terceira malha. E aí o que acontece? A gente vai montar 3 equações. Vai montar aqueles sisteminhas de equações e vai resolver. Por escalonamento, por qualquer outra coisa. Quem quiser fazer por matriz, pode fazer por matriz, tá? Então, aqui são os mais complexos. Só que hoje já não dá tempo, já quase dei 2 aulas inteiras. Mas é essa a ideia, beleza? Pessoal, vou gravar aqui. Tá gravando, na verdade. Vou upar na internet e mandar o link. Assim que acabar, eu já vou mandar os prints menos desse último, tá bom? Pra vocês aí. Fechou? Coloquem os pontinhos, igual a jovem fez ali. E é isso aí. Até semana que vem. Quiser mandar alguma dúvida é agora, viu?